Quando a porta da cova abriu, Daniel entrou. Oh, Daniel, que o Deus a quem tu serve continuamente possa te livrar. Daniel, a porta da cova fechou. Os leões rugiram lá dentro. Mas para quem estava com a boca fechada, Deus também fechou a boca de leão. Irmão, se tu não der glória agora é porque tu tá ruim mesmo. O negócio tá ruim mesmo. Quando a pedra no outro dia rolou, que o anel sinete do rei saiu, removeu o lacre, ele disse: Daniel. Aí Daniel disse: agora chegou a hora de eu abrir minha boca. Ó rei! Vive para sempre. Oh, Rabacaia, Xarabahás. Oh, está na hora de fechar a boca e abrir a alma para Jesus. Quando você se cala na hora certa, Deus fala por você. Ei. Daniel 1,15. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de sonhos e visões. Pai, aqui está a tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua voz. Eu sei que o teu povo não veio aqui ouvir uma palavra de homem. Eu sei que nós viemos aqui para ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. E toda a igreja diz: sente dando glória a Deus. A mensagem de hoje é: porta fechada e janela aberta. Você pode dizer comigo? Porta fechada e janela aberta. Uma vez mais. Não, peraí. Para ir todo mundo junto fazer o coral. 1, 2, 3. Meus queridos irmãos, a Bíblia vai falar do livro de Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel foi um dos exilhados que voltaram de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que esse tempo era um tempo difícil, pois na Babilônia, Nabucodonosor sitia e toma posse daquele reinado. A Bíblia diz que Nabucodonosor vai a Jerusalém buscar os utensílios do templo. E a Bíblia vai dizer que ele leva tudo que era de precioso ali do templo, da adoração de Deus em Jerusalém. O tempo se passa e Nabucodonosor diz assim: olha, nós não vamos buscar somente utensílios, agora eu quero homens, jovens. Eu quero jovens, os de mais inteligência desse tempo. Eu quero que vocês procurem lá e tragam para mim. Nabucodonosor aqui representa uma figura que não é espiritual. Então ele começa levando os utensílios e depois ele quer os jovens. Porque o inimigo nunca vai estar satisfeito com pouco, ele sempre vai querer mais. A carne nunca vai estar satisfeita com pouco. A cada unha que você der para a carne, ela vai querer o dedo. A cada dedo que você der para a carne, ela vai querer a mão. A cada mão que você der para a carne, ela vai querer o braço. A própria Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então quando Nabucodonosor invade Jerusalém, parece que ele só vai levar um utensílio. Daqui a pouco ele está levando jovens. Porque nunca começa desastroso a ação do inimigo. Sempre começa sorrateiro. Mas daqui a pouco entra em áreas da vida
e destrói todas as coisas. Aí a Bíblia diz que ele levou vários jovens com ele, jovens de inteligência, de boa aparência. Quando eles chegam na Babilônia, a Bíblia vai dizer que lhes foi determinado alguém para lhe ensinar a cultura, a língua daquele lugar. Mas que, como se não fosse bastante, o rei determina que eles comam uma porção diária. O rei determina que eles bebam e comam das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que o rei bebia. Os jovens que vieram de Jerusalém precisam aprender cultura. Os jovens que vieram de Jerusalém precisam aprender língua. Os jovens de Jerusalém precisam sentar na minha mesa. Os jovens de Jerusalém precisam tomar do meu vinho. E os jovens de Jerusalém devem ser educados. Vocês devem tirar essa cultura deles logo. Ô rei, por quanto tempo isso vai ser estabelecido? Afinal, eles não vão aprender do dia para a noite. Durante 3 anos. Durante três. Ao final desses anos, aqueles que aprenderem a língua, a cultura, sentar na mesa do rei, comer das finas iguarias e beber do vinho do rei, aqueles que se familiarizarem, aqueles que aprenderem, aqueles que foram inteligentes, vão servir em posições destacadas aqui no palácio. Quanto tempo, rei? 3 anos. Sabe por quê, irmão? Porque quem vem de Jerusalém, quem tem Jerusalém dentro, não perde Jerusalém do dia para a noite. E se tem uma coisa que o inimigo das nossas vidas é muito paciente com o tempo. Ele quer tirar Jerusalém de nós na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Nós já ouvimos isso e é uma verdade. Esses jovens entraram na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou nesses jovens. Por quê, pastor? Porque eu posso estar em um ambiente, mas fazer a diferença no ambiente onde Deus me colocou. É interessante nós notarmos que 3 anos, porque quem vinha de Jerusalém não mudava do dia para a noite. Então a palavra do rei é: vamos ter paciência. Daqui a pouco eles já não estão mais lembrando dos costumes, da cultura, da mesa, do tipo de comida. Vamos ter paciência. Às vezes o período é um período de 4 anos no mínimo. Às vezes o período é um período de uma faculdade para mudar um jovem por completo. 4 anos, 5 anos, 6 anos. Às vezes o período é um período de crescimento. Está jovem ainda, deixa ele crescer um pouquinho mais, começar a ficar adolescente, ficar jovem, que a gente vai mudando a cultura dele. Só que o inimigo vai sendo paciente. Mas a Bíblia vai dizer que esses jovens passaram os 3 anos, mas não deixaram que o tempo fosse um instrumento dos satanás na vida deles para tirar Jerusalém da vida deles. Irmãos, tem 3 segredos, e é sobre esses 3 segredos que Daniel tem, que eu quero falar aqui nessa noite, para eu orar pela minha vida e pela sua vida. Esses homens estão na Babilônia, e a Bíblia vai dizer que eles precisam estar bem para servir ao rei. Porque olha comigo, escuta comigo, se depois de todo esse investimento de 3 anos eles não estivessem prontos, não tivessem sabedoria e não tivessem boa aparência para servir ao rei, até mortos eles poderiam ser. Você pega os melhores jovens de Jerusalém, prepara eles, dá estudo, dá casa, dá tudo, e os jovens não aprenderam. Então a sentença do rei poderia ser morte no final. Só que quando Daniel ouve de Daniel, você vai ter que fazer o seguinte: você vai trabalhar lá no palácio, o lugar mais importante daqui, tá certo? Para isso você vai precisar passar por um tempo de preparação, tá certo? Daniel, você vai ter que aprender a cultura do país, tá certo? É verdade, eu estou aqui no país. Outra coisa, você vai ter que aprender a língua do país, tá certo? Outra coisa, Daniel, você vai ter que comer a comida do país, você vai ter que beber a bebida do país. Só que aí tinha um problema, porque a comida era oferecida e a bebida era oferecida. Antes de ser colocada na mesa do rei, os ídolos eram alimentados por aquelas comidas e elas eram sacrificadas a ídolos, para que quem comesse tivesse, eles achavam que quem comesse daquela comida não tivesse só o alimento, mas a força para trabalhar, para entender, para administrar.
Então era consagrada a ídolos. Aí Daniel fala assim: gostei da parte de aprender a cultura, até porque vou trabalhar no palácio. Gostei dessa outra parte também, que eu vou ter que aprender a língua, até porque eu vou trabalhar no palácio. Mas essa parte, dessas comidas que são oferecidas, não dá para mim. Então eu vou fazer o seguinte: a Bíblia diz que ele determinou no seu, fala comigo, ele determinou no seu coração não se contaminar. Até porque se Daniel abre a boca naquele momento e fala: eu não vou comer dessa comida. Se Daniel fala isso, isso poderia gerar um burburinho. Então, ele não falou, ele determinou no seu. Daniel tinha uma coisa com ele. O que, pastor? Para eu chegar ao lugar que Deus tem preparado para a minha vida, eu preciso ter cuidado com aquilo que sai da minha boca. Irmãos, Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados e condenados, e pelas nossas palavras nós seremos absorvidos. Daniel entendeu que ele precisava fechar a boca diante dos homens. É por isso que ele determina no seu coração. Um dos maiores segredos de sucesso e de prosperidade na nossa vida é o que sai da nossa boca. É o que nós declaramos através da nossa boca. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que Jesus, suportando a afronta, fechou a boca para tomar posse da coroa que o esperava. Então nós precisamos entender: boca fechada para os homens, mas boca aberta para Deus. Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Aí Daniel diz assim: eu vou falar com a pessoa certa. Então ele vai falar com o chefe que pode o absorver daquela mesa. Ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou aprender a língua, eu vou aprender a cultura, mas não deixa eu sentar na mesa não. Eu não quero sentar nessa mesa. Sabe o que é que quem é responsável por Daniel, quando ele vai falar com o chefe dos eunucos, sabe o que é que o chefe dos eunucos diz? Eu tenho medo do meu senhor olhar para vocês e ver que vocês estão abatidos. Vocês não estão crescendo porque vocês não estão comendo a comida real. E se isso acontecer, a minha cabeça poderia ser posta em perigo diante do rei. A Bíblia vai dizer que Daniel vai falar com o cozinheiro-chefe. E a Bíblia diz que quando Daniel vai falar com o cozinheiro-chefe, ele diz assim: vamos fazer o seguinte, faça uma experiência. Faça uma experiência conosco. Nos dê durante 10 dias legumes para comer e água para beber. Quando terminar os 10 dias, você verá a nossa aparência. Uma coisa que Daniel tinha que me chama a atenção: primeiro, ele tinha a boca fechada. Segundo, ele tinha convicção. Convicção do propósito dele aqui nesta terra. Ô irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós não sabemos quem somos, não sabemos para onde queremos chegar, qualquer caminho serve. O que acontecer na nossa vida, inclusive se a canção do mundo fizer efeito, a vida nos levar, tá bom. Só que quem tem propósito de Deus na vida sabe: eu não posso chegar em qualquer lugar, eu preciso chegar no lugar certo. Daniel tem uma convicção tão grande que ele olha para o rei, para o chefe, e diz assim: deixa eu comer da comida, eu não vou me sentar nessa mesa, e eu vou provar para você que eu vou estar melhor do que os que comem nessa mesa. Que convicção é essa? Ele está abrindo mão de algo, porque ele tem convicção que se ele for fiel a Deus, Deus será fiel com ele. Você tem esse tipo de convicção de dizer assim: eu não sento nessa mesa, eu não participo dessas coisas, mas Deus cuida de mim. Eu não negocio com o pecado, eu não flerto com o pecado e Deus cuida de mim. Não, mas você vai ter que fazer, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que entrar, você vai ter que fazer. Não, eu não quero participar disso não. Eu quero de outro jeito. De que jeito? Eu quero ser separado, não sentar nessa mesa. Eu quero viver o que Deus tem. Enquanto vocês estão fazendo do jeito de vocês, eu uso das estratégias do céu na minha vida. E eu tenho convicção que daqui a 10 dias eu vou estar melhor do que vocês. Mas é convicção na sua fé.
Sabe por quê? Porque os que sentaram à mesa tinham certeza que iam estar bem. Só que Daniel vai provar: eu não sento na mesa e fico melhor. Eu não cometo esse pecado e fico melhor. Irmão, o mundo tem uma pregação. Para ser alegre, para ser feliz, tem que ter um copo na sua frente. A vida é vazia se não tiver. A vida é sem aventura se você não tiver aventuras fora do seu casamento. Se você não aproveitar a vida da melhor forma, com farras. Como é que eu sento numa mesa e fico conversando com meus amigos, só olhando para a cara dele, pastor? Irmão, coisa boa é sentar numa mesa, olhar para a cara dos amigos e dizer: traz o churrasco, aquela picanha e desce aí. Falar das coisas do céu, cantar hino para Jesus. Saber que não tem dor de cabeça no outro dia para acordar, não deu dinheiro para Satanás, não alimentou a sua carne. No outro dia você acorda dando glória a Deus, feliz, porque eu não preciso de nada. E dizer assim: olha para a minha aparência depois, que eu vou estar melhor do que aqueles que sentam na mesa tiveram. Porque o que senta na mesa vai amanhecer com a cara inchada, dor de cabeça, sorrisal, sorridor, sorri tudo, para ficar alguma coisa boa, mas eu não sento na mesa e olha para a minha aparência daqui a 10 dias. Deus preserva quem se preserva. Não, eu vou falar de novo aqui. Deus preserva quem se preserva. Essas indústrias de vícios, elas estão lucrando. Um dia desse eu estava lendo, eu não vou falar números porque eu vou me equivocar, mas eu estava lendo o quanto que essas indústrias que lucram com o vício das pessoas, seja vício pornográfico, seja vício de álcool, seja vício de nicotina, seja vício de bebida, o quanto que cada dia o lucro dessas coisas em cada tipificação tem aumentado. Porque as pessoas afogam as suas mágoas, afogam os seus desejos ali, e acham que no outro dia vai estar tudo, só que o problema continua do mesmo jeito, ele só mascarou o momento. Aí Daniel diz assim: eu não sento nessa mesa e nem como dessa comida, mas olha para minha cara depois, que tu vai ver que eu vou estar melhor, vou estar bem mais saudável. Como? Sendo resistente, me preservando, porque enquanto eu me preservo, Deus também me preservará. Se preserve, que Deus vai preservar o propósito na sua vida. Diga não, que Deus vai preservar o propósito na sua vida. Fique firme, que Deus vai preservar o propósito na sua vida. E a graça de Deus estará sobre a tua vida. Estará sobre a tua vida. A terceira coisa que me chama a atenção em Daniel. Daniel foi de Jerusalém à Babilônia. Quando passa-se o tempo e Daniel começa a servir ao rei, a Bíblia diz, a Bíblia é quem diz, não sou eu que estou dizendo, Daniel capítulo 6, que na casa de Daniel, no quarto de cima, ele fechava a sua porta, e como era costume, ele clamava, ele orava, ele dava graças 3 vezes ao dia. Como, pastor? Com a porta fechada e a janela aberta. Isso tem um significado muito forte, porque nós podemos falar que oramos, nós podemos falar que clamamos, isso é fácil, mas o maior mistério aqui era onde Daniel orava. Porque orar, quando o pastor diz assim, levanta a mão e faz uma oração na igreja, todo mundo ora. Só que o Deus de Daniel era adorado na sua casa. Ou seja, não se resumia a vida de Daniel a 2 horas de culto, a 2 horas de encontro, e quando saía para casa ele tinha outra vida. A vida de Daniel era servir a Deus, seja no palácio do rei ou na sua casa. Alguém disse, é verdade, nós usamos máscaras até chegar em casa, porque em casa nós somos o que somos. E quando chegava em casa, a Bíblia diz que ele fechava a porta
e ele abria a janela para as bandas de Jerusalém. E às vezes nós não entendemos o mistério, primeiro, da porta fechada. Pastor, por que quando Daniel chegava em casa, a porta estava fechada? Porque quando você ora na sua casa com a porta aberta, você está dizendo que a porta está aberta para qualquer tipo de coisa que tem na rua. Você percebe que enquanto você está em casa, no interior tem muito isso. Você está em casa, você abre a porta para ver o movimento da rua. Então você está dentro de casa, mas observando o que está acontecendo lá fora. Porta aberta significa vida sem limites, vida sem freio, vida sem renúncia. Estou em casa, mas a porta está aberta, qualquer um pode ter acesso. Estou em casa, a porta está aberta, o que está lá fora me atrai para que eu possa olhar e querer também. Só que Daniel entende, eu não posso só estar na casa, eu preciso estar na casa com a porta fechada. Quando Jesus foi falar, se referindo da noiva, da esposa em Cantares, ele disse: jardim fechado é o lugar que eu tenho preparado para o nosso encontro. Por quê? Porque o jardim de Deus, o encontro de Deus tem limites, tem fechaduras, para que nós não deixemos nem o mundo entrar e nem observarmos o que tem no mundo. Então a porta está fechada. Mas pastor, qual é o mistério de Daniel capítulo 1? Quando ele diz, Daniel capítulo 6, que ele diz que ele orava 3 vezes ao dia, e a porta estava fechada, mas a janela estava aberta. Porque enquanto a porta estava fechada, para que ele não visse a rua, para que ele não participasse das coisas do mundo, enquanto ele não estava olhando para a rua com a janela aberta, ele estava olhando para o céu. É por isso que Jesus falou que era para fechar a porta e não fechar a janela. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Jesus mandando fechar a janela, mas a porta ele mandou fechar. Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e fecha a tua, e o teu pai que te vem em secreto publicamente te recompensar. Mas Malaquias 3,10 diz que a janela do céu precisa estar aberta. Daniel capítulo 6 diz que quando Daniel orava, a janela estava aberta. E tem um detalhe. A janela está aberta, mas precisa estar aberta para o lado certo, para que eu possa contemplar Jerusalém. Porque em Atos capítulo 19 diz que a janela estava aberta, mas Eutico olhou para baixo, não olhou para cima. E o que acontece, pastor? A janela aberta olhando para baixo, o que acontece é queda, acidente. Porque às vezes a porta até está fechada, mas a janela está aberta, e em lugar da gente olhar para cima, a gente olha para baixo. Fecha a porta, mas mantenha a janela aberta para Jerusalém, para você sempre estar em foco com aquilo que o céu tem para fazer sobre a tua vida. Existiam limites na vida de Daniel. Existiam coisas na vida de Daniel que não estavam abertos para qualquer tipo de entrada de alguma coisa. Nós precisamos entender que a porta precisa estar fechada, mas a janela precisa estar aberta. Porta aberta você vê a rua, janela aberta você vê o céu. Tem gente que vai passar a vida toda, mas só vai correr atrás de porta aberta. Só que nessa noite, Deus está levantando uma geração que quer. Porta pode até estar fechada, mas a minha janela nunca pode estar fechada. Quando a porta está aberta, as pessoas te veem. Quando a janela está aberta, Deus te vê. É muito interessante isso. É muito interessante isso aqui. Porque quando a porta está fechada, e ela pode estar fechada,
A única coisa que não pode estar fechada na nossa vida é a janela, é a comunhão com Deus. Janela fala de comunhão com Deus, olhar para o céu, ter relacionamento com Deus. Nós entendemos que, mediante as situações da vida, assim como a viúva de capítulo 4 de 2 Reis, a porta para ela estava fechada, o credor estava na porta dela. Quando ela vai falar com Eliseu, Eliseu diz: vai, pega o azeite, pega a vasilha, mas não esquece de uma coisa não. Quando tu entrar na tua casa, fecha a tua porta sobre ti e teus filhos. Porque para abrir céu e para abrir janela de céu sobre a nossa vida, a porta tem que primeiro estar fechada. Fechada para o que não é de Deus, para o que Deus não preparou para a nossa vida. Nem toda porta aberta é Deus para nós. É por isso que ele disse: a minha chave é uma chave que abre, Deus grande. Mas a minha chave é uma chave que fecha. Porque tem hora que você vai estar no centro da vontade de Deus com a porta fechada. A Bíblia vai dizer que Jesus levou o diabo. A Bíblia vai dizer que Deus levou Jesus para o deserto, mas o diabo levou Jesus para o Monte Alto. A porta que o diabo queria abrir era no Monte Alto, mas a porta que Deus abriu foi no deserto. Só que no monte ele estaria sem a presença, e no deserto estaria com a presença. É por isso que eu quero afirmar nessa noite: você pode até estar com a porta fechada, você só não pode estar sem a presença, a janela aberta de Deus na tua vida. Samuel, assim te diz o Senhor nessa noite: a porta está fechada, mas é para abrir a janela na tua vida. Porque Ele não se esqueceu de nenhuma promessa que Ele tem contigo. E tu tens falado com Deus e indagado algumas coisas nesses últimos dias, mas Ele manda dizer para você: a porta pode até estar fechada, o que eu quero é a janela aberta comigo. Porque enquanto estivermos aqui, não estamos atrás de coisas somente materiais que não vão preencher a nossa vida. O que é que adianta ouro, o que é que adianta prata? Se Jesus voltar, fica tudo aí, irmão. Coisa boa é ter janela no céu aberta, que Ele diz que quando guardarmos o tesouro, guardamos tesouros e amontoamos tesouro lá. Você quer viver quanto tempo? Eu quero ter longevidade de vida, pastor. Você acha que longevidade de vida é viver 100 anos? 100 anos é muito pouco. Eu estou preocupado com a minha eternidade, onde eu vou passar a minha eternidade. E para passar a eternidade eu preciso fechar a porta aqui, e eu preciso abrir a janela para dizer: Deus, o que vem do Senhor é o que eu quero preparar para a minha vida. Eu fecho a porta, mas a janela está aberta. Pastor, ore por mim que eu perdi isso, perdi aquilo. Perca tudo, mas não perca a presença não. Tem um hino que nós cantávamos antigamente que dizia: se você perdeu tudo aqui, menos a fé, você não perdeu nada. Porque eu vim de uma casa onde a porta estava fechada, mas a janela era aberta. Eita, coisa boa. Tem gente que baixa a cabeça muito fácil diante de lutas, de situações. Eu já fui provado, e quem já foi provado sabe, a prova passa, e eu estou aqui para contar a vitória de Deus na minha vida. Prova não mata crente, não mata ninguém não, meu filho. Prova já está dizendo, é para prova. Tá difícil, mas fique com Jesus. Tá, o negócio está esquentando, mas fique com Jesus. Ah, mas tá, fique com Jesus. Deixa a janela aberta, deixa a janela aberta, deixa a janela aberta, deixa a janela aberta. Daniel foi tão fiel a Deus que quando o decreto saiu e disse: quem se curvar diante de... Não, vamos ler. Vamos ler que Jesus está aqui no negócio. E tem incrédulo que precisa ver, porque se não vê, não crê. Aleluia. Daniel capítulo 6, versículo 9. Se alguém puder me ajudar aí na leitura, pega o microfone aí, meu filho, para eu tomar um gole de água. Aqui. Lê com fé, meu filho, lê com fé. Daniel 6, 9 e 10. Vamos lá.
Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Peraí. O decreto estava assinado, a porta estava fechada, sim ou não? Decreto assinado, porta fechada. Só que Daniel disse, a porta na terra pode estar fechada, mas a janela... O que é isso, pastor? Quando o decreto, pode botar o tema. O que é isso, pastor? Quando o decreto não muda quem você é. Porque gente que muda o decreto é inconstante. Porque decreto tem toda hora. Sentença tem toda hora. Notícia tem toda hora. Prova tem toda hora. Dificuldade tem toda hora. Se você for vestir uma roupa conforme cada dificuldade que você viver, meu filho. Só que o negócio ficou ruim. Mas Daniel não orava antes? Ele disse, pode mudar a lei, mas o meu costume eu não mudo não. Pode mudar o tempo, mas a minha santidade eu não mudo não. Pode ficar moderno, mas a janela que está aberta para o céu eu não mudo não. Essa semana eu ouvi de uma pessoa relativo. A pessoa falou assim para mim, os tempos não são mais os mesmos. E se a gente não entrar na dinâmica, nós vamos ficar com as igrejas vazias. Eu dentro da minha alma, cão dos infernos, tu estás repreendido. Gente que cede à pressão do povo, mas esquece que Deus é mais importante. Agora tem uma coisa, quando o decreto saiu, Daniel não foi falar na cidade com ninguém não. A boca de Daniel estava tão fechada que ele disse, diante dos homens eu não falo nada. E o decreto? Agora diante de Deus, ele abriu a boca. Diante de Deus, ele abriu a boca. Ele fechou a boca na hora certa e abriu na hora certa. E a prova veio. Mas você não estava dizendo, pastor? Você não estava dizendo, pastor, que quando a gente fecha a boca na hora certa e abre a boca na hora certa, a gente tem vitória, acontece coisa... Porque se ele fechou a boca, por que ele entrou na cova? Só que Deus não disse que se a gente fizer a nossa parte e fechar a nossa boca, Ele vai nos livrar da cova. Agora tem uma coisa, ele estava calado. Daniel, os homens viram você orando. Você vai para a cova dos leões agora. E aí, Daniel? O decreto não mudou Daniel e a cova não mudou Daniel. Daniel, tem nada escrito que Daniel falou alguma coisa. Calado estava, calada Daniel ficou. Não se fazem crente como antigamente, Jesus. Quando a porta da cova abriu, Daniel entrou. Oh, Daniel, que o Deus a quem tu serve continuamente possa te livrar. Daniel, a porta da cova fechou. Os leões rugiram lá dentro. Mas para quem estava com a boca fechada, Deus também fechou a boca de leão. Irmão, se tu não der glória agora é porque tu tá ruim mesmo. O negócio tá ruim mesmo. Quando a pedra no outro dia rolou, que o anel sinete do rei saiu, removeu o lacre, ele disse: Daniel. Aí Daniel disse: agora chegou a hora de eu abrir minha boca. Ó rei! Vive para
sempre. Oh, Rabacaia, Xarabahás. Oh, está na hora de fechar a boca e abrir a alma para Jesus. Quando você se cala na hora certa, Deus fala por você. Ei, 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 ei. Paulo e Silas na praça, apanhando. Fala alguma coisa, Paulo. Açoitado. Fala alguma coisa, Paulo. Se calaram. Não era hora de falar. Mas quando fecharam a porta da prisão, Paulo olhou para Silas e disse: eita, nego, a gente suportou calado, não foi? Mas tem uma coisa que a gente não pode calar. O que? A nossa adoração. Canta daí um dó que eu canto no ré. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Ainda que tirarem, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Como eles calaram na hora certa, Deus olhou do céu e disse: manda anjo agora abrir a porta da prisão. Porque a porta está fechada, mas a janela dele está aberta. Eita, remanda, arábia, súbria. Estou sentindo a graça de Deus aqui, meu filho. Irmão, a porta pode ter fechada, mas a janela estando aberta, dá tudo certo. Dá tudo certo. Dá tudo certo. Dá tudo certo. A porta pode estar lacrada, o negócio pode estar ruim, que você não pode perder a sua comunhão com Ele. Deus está aqui presente, viu? Deus está aqui tão presente. Deus está aqui tão presente. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. É interessante que Daniel entrou na Babilônia, mas ele entendeu que ele tinha dupla cidadania. Porque nós somos cidadãos do céu, mesmo estando na cultura da terra. E eu encerro agora dizendo para você uma coisa. Voltando para o capítulo 1, versículo que lemos. Os 10 dias se passaram e eles estavam melhor do que os jovens que sentaram à mesa. Mas no versículo 17 diz assim: a estes 4 jovens Deus deu. Deus deu. Deus deu. Porque uma coisa é receber do homem, outra coisa é receber. Foi Deus que deu. Inteligência, conhecimento. Mas Deus também deu sabedoria. Porque não adianta ter inteligência, mas não ter sabedoria. Não adianta ter dinheiro, mas não ter prosperidade. Não adianta ter conhecimento, mas não ter discernimento. Enquanto os jovens da Babilônia queriam o que na mesa do rei poderia proporcionar, Deus estava com a sua mesa aberta para dar inteligência e sabedoria, dinheiro e prosperidade. Conhecimento mais discernimento. Conhecimento mais sabedoria. Se nós queremos somente as coisas da terra, está tudo certo.
Mas se nós queremos as coisas do céu, nós precisamos nos posicionar para receber dessa cultura nas nossas vidas. Sabe o que é que eu acho interessante? A Bíblia diz, olha, aos 4 jovens Deus deu tudo, mas a Daniel. Aí eu vejo assim, os 4 eram muito crentes. Mas por que Daniel recebeu um a mais do que os 3? Porque a Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel tomou primeiro a atitude de não se contaminar. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, e eu encerro agora. A Bíblia vai dizer assim, Deus deu, porque quando Daniel decidiu não se contaminar, os 3 também disseram, eu também não me contamino não. Mas a atitude partiu de Dani, a renúncia maior foi de Dani. Aí no capítulo 17 está escrito que Deus deu aos 4, mas a Daniel ele deu uma coisa a mais. Por quê? Porque os resultados da nossa renúncia vão aparecer. Eu posso falar uma coisa aqui? Deus sabe o que é que você está renunciando por Ele. Deus sabe o que é que você está deixando por Ele. E quer que eu diga uma coisa para você? Se a porta estiver fechada, mas a janela estiver aberta, eu preciso lhe dizer algo. Os resultados vão começar a aparecer. Porque para muita gente Deus vai dar muitas coisas, mas quando se referir a você vai dizer assim, deu para muitos, mas a ele, mas a ela, um Deus que vê renúncias, um Deus que sabe de alguém que está dizendo assim, Senhor, está doendo, mas eu permaneço no Senhor. Senhor, o negócio está difícil, mas eu não me dobro a sistema nenhum. Deus está olhando para a sua renúncia e dizendo, você não se imagina o resultado disso aí, o que vai acontecer na tua vida. Porque para cada renúncia tem uma ação de Deus sobre as nossas vidas. Os resultados vão começar a aparecer. Porque a porta pode até estar fechada, mas o mais importante é a janela estar aberta.